Olá, querido, olá, querida. Muito bem-vindos aqui mais um dia, né, no nosso canal. Canal esse para estudarmos mais, para aprendermos juntinhos aí do nosso Deus. Como estão os amados? Espero que todos bem. Vamos orar para já iniciarmos o nosso momento de reflexão. Bendito, soberano, excelso Deus, Criador do céu, da terra, de tudo que há. Gratidão, Jesus, em todas as coisas, pela vida dos amados, pela nossa vida, pela nossa família, por nos dar estrutura, por nos guardar, pelo zelo, pelo cuidado, por tudo que tem feito e realizado na minha vida, na vida dos seus, Pai. Gratidão, até aqui tenha nos ajudado o Senhor. E é motivo, né, de engrandecermos o teu santo nome. Guarda-nos, pois em ti me refugio, né? E que todos possam encontrar de fato esse abrigo, esse amor, esse cuidado que almejamos de ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, conceda-nos uma tarde feliz, um dia maravilhoso em tua presença. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, traz a revelação, a luz da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso momento de reflexão de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, verso 14 em diante. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5, trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, os talentos e dai aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, essa parábola dos talentos, ela nos ensina, né? Ela nos traz grandes ensinamentos. Só para a gente entender um pouco o que seria esses talentos, né? Essa parábola, irmãos, ela é uma narrativa assim maravilhosa. Para quê? Para abrirmos o nosso discernimento, porque ela já inicia dizendo assim, ó: porque isto é também como um homem. Ou seja, isso é também como o quê, né? Se formos ler o capítulo 25, o Evangelho de Mateus vem trazendo a parábola das 10 virgens.
E vai dizer assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. E dá continuidade à história. Então, na verdade, Jesus ele está explicando essa narrativa do quê? É uma continuidade de Jesus explicando, né, a semelhança do reino dos céus. Ou seja, o Senhor disse o seguinte: porque isso também é como um homem que saiu, né, do seu país. E ali ele dividiu alguns talentos, ele entregou ali alguns talentos. Ele escolheu ali, né, alguns dos servos. A um deu 5, que ganhou mais 5. A outro deu 2, que ganhou mais 2. E o último, ele deu 1 talento, que por medo e por ter ficado atemorizado, ele escondeu na terra aquele talento, ou seja, ele não ganhou, né, nem produziu mais nada para o seu senhor. E ali ele teve o quê, irmãos? Ele ouviu duras palavras, né? Servo mau e negligente. Então, trazendo, né, para nós hoje sobre isso aqui, eu tenho certeza que todo cristão já deve ter estudado inúmeras vezes essa parábola, que é a parábola dos talentos, né? Aos amados que não conhecem, talento, por que fala em talento, né? Que era a moeda da época, que eram utilizadas, né? Então, por exemplo, um talento, ele valia 6.000 denários ou 6.000 dracmas, que era a moeda da época, né? E era muito dinheiro, né? Se comparado a hoje, era muito dinheiro. E aí, queridos, nós vamos ler, então, por exemplo, se formos, né? A gente está falando aqui desse primeiro, né? Por exemplo, 5 talentos, se vale 6.000, de início, ele já ganhou 30.000 denários, né? 30.000 denários. Então, era um homem muito rico, era um homem que de posses, né? E se fosse voltado para hoje, não sei nem como conseguiria esse valor. Então, era uma quantia muito alta, onde aquele homem que era muito bem sucedido, ele fez então essa entrega, né, na mão dessas pessoas. E aí nós vemos, né, a explicação da parábola, que é dizendo o seguinte: o primeiro, né, aquele deu 5 talentos, ele então, né, segundo sua capacidade, né, ele negociou, né, e ganhou mais 5 talentos. Ou seja, dobrou aquilo que ele ganhou. E o que ganhou os 2 também fez o mesmo. Porém, nós devemos nos atentar para esse último aqui, ó. Porque quando chegou no último, ele ganhou 1 talento, certo? Que já seria, assim, algo para ele, de fato, se desenvolver e até mesmo ter uma oportunidade ali, né? Mas nós vemos que a Bíblia vai dizer que aquele homem ficou atemorizado, ele escondeu o dinheiro para entregar ao Senhor quando voltasse. Então, trazendo para nós no mundo espiritual, é Jesus dizendo o seguinte, né? Olha, eu tô mostrando essa parábola dos talentos para vocês verem que aqueles a quem eu dou o meu talento, né? E que de fato o utilizam, né, da forma que agrada o Senhor, isso vai crescendo, né? Agora, os que não souberem usar, ou até mesmo aqueles que enterrarem, ouvirão o que do Senhor? Né? Servo mau e negligente, né? Então, nós devemos, né, e será lançado fora. Então, nós devemos ter cuidado com isso aqui, né, queridos? Porque quando o Senhor, ele nos entrega algo, todos nós temos chamados, né? Todos nós temos um chamado e todos nós temos algum talento. Vai ter uns que vai ter talento para cozinhar, outros vai ter talento para cantar, outros vai ter talento de cuidar ali de vidas. Então, cada um sabe mais ou menos para o que foi chamado. Se não sabe, vai descobrir, porque o nosso Deus, ele é assim, né? Eu não acredito que o Senhor tenha chamado pessoas e que estão dispostas a servi-lo verdadeiramente e que de fato
podem fazer diferença na terra para ficar sentado em um banco de igreja, né, irmão? Desculpa, é claro que vai ter irmãozinhos, principalmente aqueles que já são idosos, ou até mesmo pessoas, né, que não têm, assim, tantas condições de locomoções e tal. Aí a gente entende, é uma outra questão. Agora, as pessoas que de fato possuem seus talentos, né? E isso é muito notório. Tem pessoas que têm talento para ser intercessores, tem pessoas que são missionários, tem outros que vai ser pastores, tem outros que para levita, tem outros que para o ensino, né? Mestres mesmo. Então, é uma série de talentos que o próprio Deus dá, mas é o Senhor nos cobrando e dizendo o seguinte, queridos: eu dou, mas quem tem que cuidar é você. A responsabilidade é tua, né? Então, ou seja, para fazer superabundar, crescer mesmo, né? Ou para ceifar, porque a Bíblia fala que será a árvore que não dá bons frutos, será cortada e lançada no fogo, né? Então, essa parábola dos talentos, ela nos faz meditar muito sobre, será que eu tenho cuidado dos talentos que Deus me deu? E quando eu digo isso, eu digo tanto na área espiritual, né? Como na minha saúde, como nas coisas que de fato ali o Senhor me deu mais inteligência, mais destreza para realizar, né? Para executar. Então, tem pessoas que tem diferentes mesmo, né? Talentos. Você vê que tem gente que é bom em cálculo, já vai ter outro que é bom na escrita, já vai ter outro. Então, é isso mesmo, né? E esses dias eu tava lendo uma coisa bem interessante, né? Sobre os dons espirituais lá, né? E vinha justamente isso, né? O Senhor falava justamente isso comigo. Filha, os dons sou eu que escolho para minha amada igreja, né? Ou seja, o Senhor que dá a cada um conforme Ele quer, o crescimento também, né? Mas nós devemos, né? Então, nos atentarmos ao quê? Ao cuidado daquilo que já possuímos e daquilo que somos em Deus, né? Então, essa parábola, ela nos ensina isso, né, queridos? A estarmos atentos. Era o Senhor Jesus tentando dizer, olha, semelhante a esse homem que deu ali os seus talentos, que viajou e que ao retornar cobrou dos seus servos, quando eu retornar, eu vou cobrar de vocês também. E aí vem uma coisa que é muito séria no sentido de é você, é eu e você que vai dar conta. Então, se hoje nós temos, por exemplo, a opção de dizer assim, olha, mas eu não tô fazendo porque, deixa-me ver, tô sem tempo, ou aí no dia o Senhor vai nos mostrar lá, será que era mesmo sem tempo ou porque você não realizava, né? Por desorganização, ou por não querer, ou por rebeldia, né? Então, meditando sobre isso, né? Sobre os talentos, sobre aquilo que Deus nos entrega de fato e sobre o que Ele espera de nós, né? Eu acho que é mais interessante dizer isso também, porque a breve volta de Jesus está aí. E quando Jesus voltar, querido, Ele vai cobrar de mim, de você, dos talentos, dos dons, de tudo aquilo que Ele espera de nós, sabe? E nesse momento que será, né, do juízo final e tudo mais, nós não teremos, por exemplo, a opção de culpar fulano ou cicrano. Então, por exemplo, Luzia, te dei tal dom, mandei você em tal lugar, ou realizar tal tarefa, né, isso e aquilo, como que é? Aí se eu chegar lá no dia e eu disser assim, mas Senhor, eu não fui porque estavam me oprimindo, mas Senhor, eu não fui porque estavam falando mal, ah Senhor, a perseguição estava demais, ah Senhor isso, ah Senhor aquilo, e não vai ter essa coisa, porque o Senhor vai dizer assim, tá, mas isso aí será cobrado de quem oprimiu, de quem perseguiu. Eu tô perguntando você,
Por que você não seguiu em frente? E por que você não fez e não realizou aquilo que eu te mandei fazer, né? Então, isso é algo assim muito sério. Porque se hoje, glória a Deus que as pessoas que eu tenho conhecido têm sido pessoas assim grandiosas no sentido de visão mesmo espiritual, né? E a gente aprende muito juntas e eu louvo a Deus por isso. Porque, irmãos, é assim, às vezes podem surgir determinadas situações, né, em que as coisas fogem um pouco do controle, e aí a gente começa a querer jogar as desculpas pro irmão ou pra irmã. Não que não tenha acontecido nada, às vezes acontece mesmo, porque Deus mostra, né? Deus mostra, Deus revela. Então, assim, vai existir pessoas mesmo que falam, né? Então, esses dias mesmo o Senhor falava grandemente comigo. Ele dizia, filha, existem muitas pessoas que eu tenho mistérios, que têm chamado, que são servos, mas que têm o hábito de falar mal. Então, quando eu te mostrar, ou quando, enfim, não é para você ficar triste. Por quê? Porque é algo pessoal da pessoa, né? Já criou o hábito de falar de outros crentes, né? Então, é uma questão de caráter, é uma coisa que precisa ser tratada, mas aí é entre ela e Deus, né? Então, como eu digo, ninguém engana quem é de Deus, né? E nesse caso aqui, dos talentos em si, o que eu tô tentando explicar, irmãos? Que, por exemplo, existem pessoas que podem querer te barrar em determinadas situações. Para tudo, eu não falo só no âmbito espiritual. Pode ser no teu trabalho, pode ser na tua casa, na tua família. Porque a gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas, elas ficam naquela coisa de competição. Para ver quem é melhor, quem se dá melhor, quem tem mais, quem isso, quem aquilo, né? O que é uma loucura até, né? Eu tava lendo algo esses dias que eu achei muito interessante, né? Que era mais ou menos assim, em cada tipo de redes sociais as pessoas têm um determinado comportamento, né? E esse filósofo, ele dizia justamente isso, né? Tipo assim, que perda de tempo e também quanta a preocupação referente a quê? Referente a tudo aquilo. Quando o despertador tocar e a pessoa entender que não é nada daquilo, por exemplo, nós que temos lá, né, o Face, né, a gente costuma tentar entender que nós temos vários amigos, ou lá no Insta, que, né, que são várias fotografias, vários lugares que estamos sempre por cima, né? Então, são coisas assim que nos levam a uma percepção que nem sempre é verdadeira. E aí, quando, de fato, aquilo vem à tona e chega à realidade e dá um choque mesmo, né? Então, grande será o estrago, né? Eu acho que já tem sido em algumas vidas, né? Mas, enfim, é um tempo de orarmos também por essas pessoas. Porque o que a gente vê ultimamente é muito essa coisa da ostentação, né? E é como se diz, né? Nem sempre a vida do outro é o que se diz mesmo em redes sociais. Então, é bem complicado isso daí também. Mas estávamos conversando, então, sobre essa questão de não... vamos ter a opção, por exemplo, de tentar culpar fulano ou cicrano. Por quê? Porque quem vai estar sendo a chamada da vez, né? E tá sendo ali questionada, vai ser eu e vai ser você. Então, nós devemos vigiar isso aí, né? Ah, mas fulano tá falando. Então, mas fulano disse assim, né, que fulano é muito, sei lá, fulano é metido, fulano quer se dar bem, fulano quer subir degrau, fulano é oportunista, fulano é isso, fulano é aquilo. Só que o fulano que falou, ele vai prestar conta com Jesus, né? Aí se de repente você para pelo que fulano falou, tá entendendo? Aí quando chegar lá no dia do juízo,
que o Senhor perguntar para você, como é que foi o desenrolar disso, daqui, aí você não vai poder falar, mas porque foi o pastor tal, porque foi o missionário tal, porque foi a irmã tal. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Que vai ser um tratar de Cristo com cada um. E não vai ter essa coisa do, mas porque não deu, porque isso, porque aquilo, né? Então, existem momentos, irmão, que não vai mesmo, não tem chance para desculpa, né? É o efeito da consequência mesmo dos atos, né? Não tem coisa que é assim. Por exemplo, irmão, se você tá, né, no estilo de vida onde você come várias coisas que não te faz bem, vamos colocar assim, fast food, coisas, refrigerantes, coisas que adoecem mesmo. Se você ficar fazendo isso, né, o seu corpo adoece. Então, nem sempre será uma ordem natural das coisas. Você está, né, acelerando o seu corpo para ficar doente de uma certa forma. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Em parar de querer culpar as pessoas, né? Por exemplo. E também não dar atenção a tudo que as pessoas falam. Por que eu digo isso? Porque podem existir coisas que até são verdade, mas que não é, né? Não é da minha, tipo assim, não é da minha conta. A vida do irmão acabou. O que eu posso fazer pelo irmão é orar. O que eu posso fazer pela irmã é orar. E tudo certo, né? Ou existem também aqueles que, por exemplo, hoje em dia as coisas tá bem complicada, né? Às vezes a gente vai querer conversar sobre algo, a pessoa entende de uma outra forma, né? Então, hoje em dia, a gente tem que se atentar em até como falamos. E é em tudo, com todos. Porque às vezes, dependendo do que você pergunta, aquilo ali se torna algo que as pessoas usam até contra você, né? Contra mim, contra você, usa contra nós. Por quê? Porque entende de uma outra forma. Você até tá com uma boa intenção, a sua intenção é aprender, é tirar dúvida, né? Mas a pessoa já pensa de uma outra maneira. Quer dizer, não tem como a gente controlar o pensamento do outro, nem ao nosso respeito, nem ao respeito dele, né? E tudo bem também. Mas o que eu quero dizer é que devemos ter cuidado, né? Porque Jesus, ele é muito lindo ao explicar parábolas, tanto dessa dos talentos, e se voltarmos um pouco no livro de Mateus, ele vai nos ensinar várias parábolas, né? Lá no 20 também tem uma que é semelhante a essa, né? Que é a parábola lá dos trabalhadores da vinha, vocês lembram? Que é quando eles chamam lá, né? Os desocupados. E aí ele começa então a pagar ali pelos últimos, aí os que tinham ido primeiro começam a murmurar, e daí ele fala o quê para aqueles trabalhadores, né? Olha, amigo, eu não te faço injustiça, né? Eu tô te combinando a pagar o teu denário, que foi o que combinado. Então é aquela velha coisa, né? Cumprir com o combinado, porque o combinado não sai caro, né? Era Jesus dizendo a ele: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então, às vezes, a gente tem pensamentos maus mesmos. E esse tipo de pensamentos, ele só sai mesmo com total reverência, total busca ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Né? A oração, o jejum, né? A aproximação mesmo de Deus é que traz para nós essa compreensão, né? Que devemos ser o quê? Cada dia melhores, né? Cada dia pessoas mais humanas, pessoas mais sensatas, daquele de estender a mão mesmo, né? Porque para empurrar, meu irmão, desculpa, o mundo já tá cheio. Então que eu e você sejamos pessoas melhores no sentido de ajudar mesmo o outro irmão, a outra irmãzinha, né? E nessas parábolas de Mateus é uma coisa muito interessante, porque vai dizer assim, ó: os últimos serão os primeiros
e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu dei até um pouco de spoiler lá no WhatsApp esses dias, porque eu estava meditando sobre esse verso, né? Do que é. A gente falou um pouquinho do que é o talento, né? E que devemos cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, de tudo aquilo que o Senhor nos confia. Esse ser chamado e ser escolhido, irmão, eu tava meditando e eu vi a total diferença de fato, né? E o Espírito Santo dizia para mim, filha, chamado é todo aquele que vem para a presença, mas que nem sempre permanece. Porém, os escolhidos são aqueles que fazem a minha vontade e aqueles que ficam, que permanecem em mim, né? Então, daí, né, a importância, irmão, de nos mantermos firmes com Jesus. Por quê? Porque nós somos escolhidos, né? Tem até um hino, né? Você foi chamado, é um escolhido, você vai ser vaso, usado por Deus. Então, é isso mesmo. São chamados, são escolhidos. E ali eu tava meditando sobre isso, sobre essa diferença de chamado e de escolhido, é bem legal. Depois eu vou até fazer um texto para postar lá no meu Facebook, que é bem bacana, né? Eu consegui ter bastante assim compreensão sobre isso. E honestamente, hoje eu vim então mas para meditarmos, né, sobre Mateus 25:14, que é a parábola dos talentos, que é fazer o quê, irmãos? Fazer com que a gente medite um pouco de como que eu tenho cuidado daquilo que o Senhor me entregou, né? Porque a gente tem que estar sempre pedindo ao Senhor, né? Para o Senhor nos renovar a cada dia. Porque muitas vezes o crente, ele diz assim, né? Eu sou luz. Sim, nós somos luz. Só que é o seguinte, irmãos. Para sermos luz, nós devemos, né, nos renovar e sermos iluminados pela luz maior que é Cristo todos os dias. Que é a luz da palavra, que é a oração e tudo mais. E você vê que até essas luzes assim que a gente usa, às vezes, a gente tem que estar sempre recarregando. É nesse sentido que eu quero dizer mesmo, tá? Então, eu acho muito legal essa questão de dons, de talentos. São vários, né? Dons que o Espírito Santo concede mesmo ao teu povo, e cada um conforme lhe apraz, e cada um conforme a necessidade mesmo ali, né, do Pai. Não é algo que eu, Luzia, ou você escolhe, né? E às vezes o que falta é o discernimento nesse sentido, né? Por que tem muita briga hoje no meio do povo de Deus? Porque tem muita pessoa querendo microfone, querendo lugar, querendo status, né? E aí o que acontece? O Senhor, eu entendo assim, que os dons são dados pelo Senhor. Então, quando ele divide, é claro que vai ter, por exemplo, várias cantoras, várias levitas. E eu até concordo quando as pessoas falam, o Senhor, ele não quer cantoras, ele quer verdadeiros adoradores. Tudo certo quanto a isso, também concordo com isso. Só, irmão, que vai ter pessoas que têm unção em cantar, onde vidas são transformadas, entende? Pela unção do louvor, que seja da letra, que seja da voz ali, ó. Quando a pessoa, ao abrir da boca da pessoa, acontece algo assim, que a glória desce, né? Então eu não vejo só com essa coisa de, qualquer um pode... Claro, irmão, não vamos generalizar, o louvor a Deus, a adoração a Deus, né? Tem que estar sempre na minha boca, né? E na tua também. Só que eu acho que falta um pouco de discernimento nesse campo muitas vezes. Aí, às vezes, a irmãzinha tem unção para louvar. Só que aí ela encasqueta que agora ela não quer louvar mais. Agora ela quer ser pregadora. Ou não quer mais pregar. Agora ela quer evangelizar. Tá entendendo? E aí começa. Um querendo pegar o lugar do outro. Um querendo tumultuar mais que o outro. E aí, Paulo, ele nos ensina a ficar na nossa vocação, né? Então é importante nós sabermos qual que é o nosso chamado. Você foi escolhido para quê? Você foi separado para quê?
né? Porque quando junta tudo esse negócio de desculpa, irmão, mas eu sou muito sincera quanto a isso. Aí vem aquela coisa assim, não, mas fulano canta, fulano prega, fulano isso, fulano aquilo. E aí quando você vai ver, desculpa, mas é notório, tá? Então não é algo que eu tô criticando, nem. Mas é algo que é notório. Então a gente vê, por exemplo, tem uma moça que de vez em quando, né? Eu tenho a oportunidade de vê-la louvar. Que coisa mais linda, que a voz, a unção, sabe? E de fato a gente vai no céu mesmo, sabe assim? E existem pessoas que pregam também, né? Divinamente bem, então a gente vê que é a unção que faz diferença, né? Mas quando eu vejo esse povo, irmão, que quer fazer tudo de vez, e quer louvar, e quer pregar, e quer tá. Aí fica como animador de palco e mexe, e vem, e vai. Porque o povo hoje tá confundindo muito. Esse dia eu tava ouvindo, né? Algumas pessoas até comentaram aquele povo que roda e coloca uns panos, um negócio de louco aquilo ali. As pessoas estão achando que presença de Deus se resume em pular, se resume em nada contra, né? Porque eu gosto, né, do pentecostal, eu gosto também de sentir mesmo mover, sabe? Eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto do manto, sabe? Agora, eu acho que as coisas de Deus tem que ser feito tudo com decência e ordem, né? Assim a Bíblia nos diz. E no mais, as pessoas acham que é o fato de pular e de... Não, é muito além, gente. A adoração a Deus, a presença de Deus, não se resume a pulo e nem a emoção, não. É isso que eu tô tentando dizer, né? Então, é algo assim surreal, onde a gente tem que começar a entender qual que é o meu chamado. O que o Senhor quer que eu faça, né? Em prol do reino. Porque é isso que o tempo todo, se a gente for ler essas parábolas, é Jesus tentando explicar o tempo todo o que eu e você devemos fazer. Olha, é semelhante, o reino dos céus é semelhante a isso. Aprende com isso aí. Porque você praticando tal coisa, essa hoje, por exemplo, que nós lemos, é Jesus ensinando e dizendo assim, aprende que os talentos que eu te dou, você tem que cuidar e você tem que fazer, evoluir e crescer. Porque, caso contrário, eu corto e lanço fora. É simples. As coisas de Deus, o evangelho, né, eu digo, é simples de entender. Nós somos pessoas inteligentes, o Senhor nos deu inteligência, é só pensar, né? Então, eu fico meditando sobre isso, né? E que coisa linda que é aprender com a palavra e com Jesus. Meu irmão, eu acho muito lindo alguém que se dedica mesmo aos talentos que Deus deu. Por exemplo, existem pessoas que cantam também, tão bem, né? Tanto solo como em grupos. E a gente vê ali o cuidado, a dedicação. E aí a gente vê a diferença de fato, né? Talento. Talento é muito legal, gente. Em tudo, né? A gente vai ver aí grandes talentos no esporte, na música, pelo mundo mesmo. E na nossa vida espiritual nós vamos ter também. Espero que saibamos escolher quem realmente é de Deus, no sentido de ensinamento principalmente, viu, queridos? Nos últimos dias, o Senhor, né, já dizia, né, na palavra, que devemos vigiar e orar. Então, possamos cuidar melhor de tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá, tá bom? Então, agradeço por ter ficado comigo aqui, né? E venho pedir grandiosamente, né, ao nosso Deus que abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua história. Aqueles que quiserem, tá? Deixar pedido de oração também, podem deixar aqui embaixo. Eu vou começar a pegar nomes para estar orando e apresentando ao Senhor nos meus propósitos, tá bom? Então, aqueles que quiserem e puderem colocar, deixar, né? Eu agradeço, porque eu percebi que tem algumas pessoas também, né? Que tá sempre pedindo, assim, oração,
Que seja por suas vidas ou que seja por alguém da família, alguém enfermo, tá bom? Então eu me proponho a isso também, todos que são inscritos aqui, eu cuido em oração, tá? Não é algo banal, não é algo aleatório, eu vou sentar aqui e vou começar a falar algo, não, né? Eu tenho muito compromisso com as coisas de Deus. Eu sei que pode não parecer, mas eu tenho, assim, intimidade com o céu, querido. Então, eu creio que quando existem, né, homens e mulheres que buscam ali, né, fazer a obra de Deus, né, pedindo a orientação do próprio Deus, né, acima de tudo, e a direção, eu creio que tudo dá certo, né, porque todas as coisas contribuem, né, pro bem daqueles que amam a Deus. E eu amo, você ama, eu tenho certeza disso. Então, que o Senhor venha nos abençoar abundantemente, tá bom, meu querido? Fica com Deus. Um ótimo fim de semana para os amados, para os queridos. E tô por aqui. Beijão. Tchau, tchau. Deus abençoe.